A empresa FedEx emprega um número significativo de pessoas em todo o mundo, com um valor de mercado que ultrapassa os 40 bilhões de dólares. Ela realiza a entrega de milhões de pacotes diariamente em diversos países. No entanto, nos anos 1970, o surgimento desse império global estava nas mãos de um homem, que contava com apenas $5.000 e um fim de semana em Las Vegas. Essa é a incrível história da FedEx. O fundador da FedEx, Frederick Wallace Smith, teve um início difícil na vida. Quando tinha apenas 4 anos, seu pai faleceu, e durante os primeiros 10 anos de sua vida, Fred sofria de uma forma de artrite infantil conhecida como doença de Perthes, que afetava seus quadris e temporariamente prejudicava sua capacidade de caminhar. Por isso, Fred precisou passar seus primeiros anos utilizando aparelhos ortopédicos e muletas. Além disso, ele enfrentou bullying na infância devido à sua condição. No entanto, aos 10 anos de idade, Fred superou essas dificuldades e não apenas conseguiu andar, como também desenvolveu um amor pela aviação, algo que desempenharia um papel fundamental em seu sucesso futuro. Durante o ensino médio, Fred abriu seu primeiro pequeno negócio, a Ardent Record Company, junto com alguns amigos. O empreendimento começou como um pequeno estúdio de gravação em uma garagem, mas eventualmente se tornou uma gravadora maior que ainda está em operação até os dias de hoje. No entanto, Fred deixou a empresa em 1962 para estudar economia na Universidade de Yale. Em seu primeiro ano em Yale, Fred escreveu um trabalho final no qual propunha uma ideia de negócio que revolucionaria o transporte de mercadorias. Na época, os pacotes eram transportados nos porões de carga de aviões comerciais nos Estados Unidos, o que resultava em prazos de entrega mais lentos e menos previsíveis. Fred acreditava que deveria haver uma maneira melhor e mais rápida de entregar itens de alta prioridade, como suprimentos médicos ou documentos legais. Sua ideia era adquirir uma frota de aviões, voar durante a noite quando os aeroportos estivessem menos movimentados, separar os pacotes em um hub central e, em seguida, entregá-los por caminhões. Fred acreditava que essa abordagem, de realizar entregas rápidas de pacotes de alta prioridade durante a noite, permitiria que empresas e indivíduos recebessem suas encomendas em apenas 1 ou 2 dias, muito mais rápido do que os horários restritos das companhias aéreas na época. Fred ficou entusiasmado com a ideia e apresentou seu trabalho na faculdade, mas recebeu apenas uma nota C de seu professor de economia, que afirmou que a ideia não era viável. Apesar disso, Fred estava convencido de que sua ideia tinha potencial e estava determinado a provar que seu professor estava errado. Após concluir seus estudos em Yale em 1966, Fred não teve a oportunidade imediata de colocar sua ideia em prática. Ele passou 3 anos no Corpo de Fuzileiros Navais, incluindo 2 passagens pelo Vietnã como navegador. Durante esse período, Fred observou como os militares lidavam com o transporte e a entrega de mercadorias, o que o levou a identificar várias maneiras de aprimorar a logística de remessas. Enquanto estava no exército, Fred também desenvolveu habilidades de jogo, especialmente no blackjack. No entanto, ele jogava apenas por diversão, como uma distração temporária dos horrores da guerra. Após deixar os fuzileiros navais em 1970, Fred decidiu voltar sua atenção para o desenvolvimento de sua empresa. Ele começou a trabalhar na Arkansas Aviation Sales, empresa de seu sogro, e acabou comprando o controle acionário da empresa. Inicialmente uma empresa de serviços e reparos de aviação, a Arkansas Aviation Sales se transformou em uma concessionária de aeronaves, o que aumentou significativamente seus lucros. No entanto, Fred ficou frustrado com a lentidão do processo de envio de peças de um local para outro, o que prejudicava a empresa. Foi nesse momento que ele se lembrou de sua ideia de faculdade, que permitiria a entrega de remessas em todo o país em apenas 24 horas, independentemente dos voos de passageiros disponíveis. Fred começou a planejar um sistema que combinasse transporte aéreo e terrestre, tornando-o mais eficiente. Ele propôs a ideia de usar aviões sem passageiros para transportar pacotes para um hub central de triagem, onde seriam enviados para suas rotas individuais e entregues por caminhões. Essa abordagem de hub e spoke, centro e ramificações, tinha o potencial de revolucionar o setor de transporte de cargas. No entanto, Fred enfrentou dificuldades financeiras para implementar sua visão. Apesar de vir de uma família rica, com um fundo fiduciário criado por seu pai antes de falecer. Com a expansão e sucesso contínuo da FedEx, a empresa se estabeleceu como uma das principais líderes do setor de logística e entrega de pacotes.
Ao longo das décadas, a FedEx continuou a inovar e se adaptar às mudanças do mercado, garantindo seu lugar no mundo globalizado. Nos anos 2000, a empresa intensificou seus esforços para oferecer soluções logísticas abrangentes, expandindo seus serviços para incluir logística de cadeia de suprimentos, transporte expresso de frete, serviços de armazenagem e gerenciamento de estoque. Isso permitiu que a FedEx atendesse às demandas de seus clientes corporativos em todo o mundo, oferecendo soluções integradas e personalizadas. Além disso, a FedEx também se tornou uma pioneira no setor de comércio eletrônico, fornecendo serviços de entrega rápida e confiável para empresas de comércio eletrônico em ascensão. Com o crescimento do comércio online, a FedEx desempenhou um papel fundamental na facilitação da entrega de milhões de pacotes para consumidores em todo o mundo. A empresa também se destacou em iniciativas sustentáveis, buscando reduzir seu impacto ambiental. A FedEx investiu em veículos elétricos, tecnologia de energia renovável e estratégias de embalagem mais eficientes para minimizar sua pegada de carbono. Esses esforços refletem o compromisso da empresa em se tornar uma líder ambientalmente responsável no setor de logística. Além do setor de logística, a FedEx também desempenhou um papel importante na comunidade e nas iniciativas sociais. Através da Fundação FedEx, a empresa apoiou organizações sem fins lucrativos em todo o mundo, fornecendo recursos e assistência em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário. O sucesso da FedEx não teria sido possível sem a visão, determinação e coragem de seu fundador, Frederick Wallace Smith. Sua história inspiradora é um lembrete de como a perseverança, a inovação e a disposição para correr riscos podem levar a conquistas extraordinárias. Hoje, a FedEx continua sendo uma força líder no setor de logística global, empregando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo e entregando milhões de pacotes todos os dias. A história de sucesso da FedEx é um testemunho do poder da visão, da determinação e da crença na superação de obstáculos. A jornada de Fred Smith, desde a ideia inicial até a construção de um império global, é uma inspiração para empreendedores e líderes de negócios em todo o mundo. Através de sua história, podemos aprender lições valiosas sobre resiliência, inovação e o poder de seguir em frente, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A FedEx continuará a deixar sua marca no mundo da logística e da entrega de pacotes, impulsionada pela visão de seu fundador e pelo compromisso de excelência. A história da FedEx é uma prova de que os sonhos podem se tornar realidade e de que grandes conquistas podem surgir de humildes começos.